Sente onde você está. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Tem um óleo novo. Hoje eu quero falar para você, quero começar falando sobre o Espírito Santo. Quero falar para você sobre a luz do Espírito que aponta para Cristo. Sabe por quê, queridos? Queria sua atenção aqui. A unção é o segredo de tudo. Diga assim, a unção é o segredo de tudo. Quando eu falo de unção, eu estou me referindo àquele enchimento do Espírito constante. Porque olha para cá, domingo você está aqui, hoje por exemplo, você cantou, confessou a palavra, vai ouvir a pregação, e é gostoso, é maravilhoso. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você vai ouvir coisas, vai lidar com coisas no trabalho, no trânsito. Meu Deus do céu, são muitas oportunidades para isso roubar a sua atenção. E essa palavra hoje, ela é oportuna, porque ela vai nos voltar no nosso foco para Cristo. Nós precisamos de uma vida contínua, cheia do Espírito. Quando eu vou repetir o que eu iniciei dizendo, a unção é o segredo de tudo. Por exemplo, quando tem uma porta rangendo na sua casa, o que você tem que colocar lá na porta? O óleo. Está rangendo, aquela coisa, é irritante, irrita. Colocou o óleo, o barulho passa. Quando você vê crente rangendo demais, é que está faltando óleo. Quando você vê mulher rangendo demais, não sei o que, isso aqui, está faltando óleo na sua vida, filha. Preciso falar para você. Quando vê marido rangendo demais, porque tem homem também, não combina, mas tem homem que é murmurador, reclama de tudo, não combina. Rejeite isso da sua vida. Qualquer coisa, pede ele para servir num lugar, ele reclama. Não sei o que, não sei o que. Está faltando óleo na sua vida. Se você está rangendo demais, é porque o óleo está faltando na sua vida. Por exemplo, motor de um carro. Precisa de quê? Quando você vai fazer uma revisão, a primeira coisa que eles falam, olha, tem coisas que são obrigatórias. Essas outras você não precisa fazer. Mas essa aqui você tem que fazer. Para garantir, para você continuar com a sua garantia. O que não pode mudar? O que não pode ter, não é opcional? A troca do óleo. Porque se não trocar, o que vai acontecer? O motor vai parar. Precisa de um óleo novo esse motor. Sabe, a nossa vida tem momentos que precisa de um óleo novo. É triste ver irmão vivendo com óleo velho. A Larissa me conhece. Eu como algumas coisas em feira. Ou quando eu vou para a praia. Milho, queijo, algumas coisas. O que eu não como? Fritura. Por que eu não como? Porque o óleo está velho. Você pede batata, mas com gosto de peixe. Por quê? Porque o óleo está velho, você não conhece. Tudo que é óleo velho vai ficando ruim, muda o gosto. Mas tem algo melhor quando você conhece o lugar, põe aquele óleo novo, você frita um pastel? Diz que não é bom, mas eu recebendo com ação de graça, está abençoado, diz Efésios. Mostrei para os pastores na Bíblia que religião que proíbe comida é doutrina de demônios. Cuidado, viu? Não vem me evangelizar com essa doutrina. Não pode isso, não pode aquilo. Pode. Tudo numa boa medida pode. Recebendo com ações de graça, mas troca o óleo. Porque é ruim óleo velho. Vai comer uma batata com gosto. Tem crente que está vivendo um óleo velho. Não, pastor, eu sou daquela época, daqueles mover. Pois é, aquele óleo foi para aquele tempo. E o óleo de hoje? Vou falar para você, o óleo de semana passada na minha vida já nem serve mais, eu tenho um óleo fresco. Por que você gosta de vir aqui? É por causa de mim? Não é. É porque cada vez que você vem aqui, tem um óleo fresco da unção nesse lugar. Cada vez eu vou lá. Quer dizer para você, mês de fevereiro, um óleo novo vai ser liberado sobre você. Quero começar declarando sobre a sua vida. Um óleo fresco da unção está vindo sobre você. Óleo fresco. Isso vai, sabe, refrescar sua alma. Isso vai limpar pensamento, sujeiras do seu coração. Você vai ter um 2026 abençoado. Fevereiro, primeiro dia do mês de fevereiro, você vai receber um óleo fresco da unção. Um óleo que vai liberar vida para você. Você vai querer acordar de manhã para viver. Sabe por quê? Porque o óleo faz isso. O óleo faz isso. Mas quando não troca o óleo também, fica fumando. Quando você vê um carro assim, saindo naquelas fumaçona preta, não trocou o óleo. Tem crente que está desse jeito. Não é o seu caso, aleluia. Amém? Pastor, e como que eu me encho do Espírito Santo? Eu preciso de alguém. Não, você não precisa não. Você mesmo pode se encher. Vou ensinar para você rapidamente como que você é cheio. Vou ensinar porque tem gente nova chegando para o nosso meio. Diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há... Toda embriaguez vai trazer dissolução.
Por isso, não se embriague. Embriaguez vai trazer dissolução. Mas aí o texto diz, mas enchei-vos do Espírito. A palavra enchei-vos, no original também é embriagai-vos. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há problemas, dissoluções, briga, intriga. Mas enchei-vos do Espírito. Encha-se do Espírito. Aí a Bíblia diz, falando entre vós. Quanto mais silêncio, mais opressão. Tá? Então essa coisa, vou fazer jejum de silêncio, de não falar a palavra, é opressão do maligno. Para com isso, bobeira. Você não tem que falar palavra torpe, você não tem que condenar, ficar falando coisa. Mas ficar encalado não flui. Então por que tem alguns irmãos que demoram a receber mais no culto? Porque ele não canta. Ele fica fechado. Não, esse é meu jeito. Deixa eu te falar, não existe o seu jeito. É o jeito do Espírito. Se você é tímido, pode ser. Mas na hora que você for adorar a Deus, tem que abrir a boca. Ok? Tem que abrir para receber. Para ser cheio. Então, quanto mais calado, mais oprimido. Mais calado, mais oprimido. Então, tem que falar. Falando entre vós. E onde é que você fala? Sozinho? Na sua casa você recebe uma medida. Aqui, entre vós, tem que falar uns com os outros. Com os salmos. O que nós fizemos essa semana lá no sítio? Oramos os salmos. Eu quero ensinar para você. Ore um salmo todo dia. Todo dia ore um salmo. Qual, pastor? O que o Senhor te falar. Ore, né? Se você tiver dúvida, abra um lá. Como que eu vou fazer? Não sei. Eu não estou ensinando para você fórmula, não. Eu estou só mostrando para você como você deve fazer. Mas não é uma fórmula. Falando com salmos. Entoando e louvando de coração. Você vê, tem alguma coisa aqui que é passiva? Não, vou ficar na minha, né? Nós não somos de orientais que ficam, esse tipo de coisa é opressão. Tem que falar, tem que abrir a boca. Alguém pode dizer amém, por favor? Tem que falar, tem que cantar, louvando de coração ao Senhor com hino e cânticos espirituais. Pastor, o que é cânticos espirituais? Oração em línguas. No tempo que você estiver travando lutas, principalmente com ansiedade, coisas da alma, ora em línguas. Tem uma pregação muito poderosa de um homem de Deus, e ele fala disso, que a oração em línguas, ela é benéfica para as suas emoções. A frequência que a sua língua vai falando na hora da oração, ela conecta com o batimento do seu coração e ela te estabiliza. Você vê coisas naturais. Então, por que tem gente que fica oprimido? Infelizmente, porque não está cheio. Estou mostrando para você, chegou um tempo de nós transbordarmos, irmãos. É o ano da multiplicação, é o ano do crescimento. E para crescer nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você vai ser cheio no seu casamento, você vai ser cheio na sua casa, seus filhos vão ser cheios do Espírito Santo. Eu sou profeta de Deus, eu estou aqui para dizer para você, seus filhos vão orar em línguas, vão ser cheios do Espírito Santo na sua casa, porque a presença de Deus vai fluir. É o tempo, é a era do Espírito Santo nos enchendo para crescer. Amém? Com hinos, com cânticos. Versículo 20. Dando sempre graça por tudo. Onde tem reclamação, não tem louvor. O contrário de louvor é reclamação. Você sabia que quando uma pessoa dá graça, ela é cheia do Espírito Santo? Talvez você não sabia. Gente que reclama demais, não é cheia do Espírito Santo. Não sou eu não, é a Bíblia. Infelizmente, nós temos que mudar isso. Eu descobri uma coisa também. Gente que é reclamador é fofoqueiro também. Os dois andam juntos, de mão dada. É gêmeos. Quem fica reclamando de tudo vai falar do outro. Deus não te chamou para isso. Seja cheio do Espírito Santo. Agradeça. Você sabe, você tem muitos motivos para agradecer. Tudo depende da perspectiva. Ah, mas como é que você quer, pastor? Um homem chega em casa, as vasilhas, aquela pilha de vasilha. É ruim, mas agradeça pelo menos porque teve comida. Se está sujo é porque alguém comeu. E se tem muito é porque tem gente naquela casa. Quantos queriam ter uma pia de vasilha suja, porque mó sujeira, porque não tem ninguém lá na casa dele? Eu estava contando hoje de manhã que a minha esposa liderava uma célula em casa. E foi acontecer um negócio. Foi uma célula no dia. E realmente, depois que teve umas fotos, muitas crianças foram cheias de Deus naquele dia, ajoelharam. E passou meio que um pouco do horário, das programações que ela fazia a célula, depois limpava, cuidava de tudo. E aconteceu do mover que as crianças estavam lá em casa, e era bem na sala. E aí Larissa saiu rapidinho para entregar os meninos nas casas dos vizinhos, bem na hora que eu cheguei. E quando eu cheguei, pipoca para lá, um negócio. Aí na hora que eu falei assim, mas o Espírito falou, toma cuidado com o que você vai falar. Toma cuidado. Aí eu parei, eu sei quando é o Espírito. Ele falou, toma cuidado, porque
pipoca, com 5, 10 minutos, você limpa. Mas tem uma casa onde tem criança sendo cheia do Espírito Santo, é raro ter um lugar. E às vezes você está colocando o olho no lugar, em coisas erradas, e por isso fica reclamando. Falei, não, tá bom. Inclusive, vou limpar aqui agora. Falei para ela, ela ficou assim. O que foi? Eu contei essa experiência. Falei, se você quiser fazer um encontro aqui em casa, está liberado. Pode fazer. Me põe na equipe de servo de limpeza que eu estou junto com você. Quantas vezes nós ficamos reclamando por coisa errada, ao invés de olhar para a coisa certa? Né? Não aguento quando eu vejo as mulheres hoje. Ai, meu marido é meio duro. Deixa eu te falar, com problema, com a extinção de homem que está, valoriza esse. Tem outra lá fora gritando, Deus me dá um durão desse mesmo, Senhor. Ele não é rústico, é porque ele é rústico, sistemático. Amém? Agradeça. E outra, o homem tem que ser homem, não trata seu homem como se fosse uma mulher. Tem uma esposa que quer fazer um homem virar uma moça. Você não me entende. O dia que ele te entender, ele deixou de ser homem. É por isso que ele não te entende, é porque ele é homem, meu Deus do céu. Hoje eu estou corajoso. Você perdeu uma oportunidade de bater palma. Nem aquele ali que bate hoje não teve coragem. Está abraçado do lado da esposa dele. Olha para cá. Mas eu tenho. Então você está ensinando os homens a ser grossos? Jamais, eu não sou. Nós somos quebrantados. Mas o homem é firme. O amor é com firmeza. Mas é uma reclamação. Pastor, é duro demais. Não é, porque a atitude dele é essa. Com firmeza. Brutalidade não. Isso aí é quem não é cheio do Espírito Santo. Mas é firmeza. Agradeça. Sabe, agradeça pelo seu marido. Marido, agradeça pela sua esposa. Quantos homens, às vezes, queriam uma esposa que serve o Senhor, ama ir para a casa de Deus. Aí tem homem que fica reclamando quando ela se envolve com as coisas. Não! É tempo de nós, se queremos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ser um povo que é grato. Dando sempre graça em tudo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o texto diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deixa eu te falar, gente rebelde também não é cheia do Espírito Santo. Gente que não sujeita ao outro, não é cheio do Espírito Santo. Por quê? O Juliano está nos servos hoje, ele dá uma direção para o irmão ficar lá na porta. Ele fala, não quero, na porta eu não fico, se for em outro lugar eu fico. Se ele não sujeita a uma direção de ficar na porta, o Espírito Santo pode encher ele para quê? Para cuidar de uma família? Se você não aguenta ficar 1 hora na porta, de qual família que você vai cuidar? Não vai. Então deixa eu te falar uma coisa. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, precisamos se sujeitar uns aos outros. Pastor, qual que é a direção? É servir lá? Não tem como me trocar não, porque é a 3ª vez que eu fico lá. Então, é que quando a pessoa é boa demais, é difícil de trocar, você tem que ficar lá. Aleluia, então, obrigado por contar comigo. Melhor é ser lembrado do que ser esquecido. Olha eu indo para lá, feliz. Mas tem gente que não sujeita. Tudo tem que ser do jeito dele, da maneira dele. Esses não são os mais cheios do Espírito Santo. Não são. Esses não têm muitos dons, porque não se sujeita. Estou mostrando para você isso. Estou mostrando para você coisas que o texto diz. E agora eu vou começar a minha pregação. Quantos dizem amém? A palavra de Deus é a base para nós ganharmos sabedoria. Se você quer ganhar sabedoria, você precisa ler a Bíblia. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque hoje eu vou falar de algo que é do Velho Testamento, trazendo verdades para o Novo. Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que orar. Você tem que aprender a amar a palavra de Deus. Muitas coisas querem roubar nossa atenção. Hoje eu quero falar um pouco disso. Porque nós estamos vivendo uma época muito difícil no mundo. A mercadoria mais desejada hoje é a atenção. Muitos querem sua atenção, mas Deus também quer. E tem um texto muito interessante, Eclesiastes 7:29, ontem eu estava meditando nele. Olha o que a Bíblia diz. Eis que tão somente Deus fez o homem reto. Deus fez o homem o quê? Reto, para buscar ele. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Ele se meteu em muitas astúcias. É muito negócio que às vezes você não deveria estar. É muita coisinha que às vezes você envolve. Então deixa eu te falar uma coisa. Cuidado, 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 porque tem gente roubando, querendo roubar a sua atenção. Cuidado com os ratos que o inimigo lança na casa para você ficar atrás dele e esquecer do principal. Se você está aqui hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui, porque o tema dessa mensagem é a luz que aponta para Cristo. Nossa atenção vai ser para Ele, porque por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Nosso casamento é tempo de se voltar para Ele. Nossa empresa, os negócios, tudo que nós temos, também tem que se voltar para o Senhor. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre um móvel específico do tabernáculo. E eu quero ler com você o texto de Números 7:89. Esse é um móvel por nome de propiciatório. Diz assim, Números 7:8, 9. Quando Moisés, esse é um dos maiores capítulos da Bíblia,
do Velho Testamento. Quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouviu a voz que lhe falava de cima do propiciatório. Coloca a imagem do propiciatório. De onde que Deus falou? De cima. Esse aqui é o propiciatório. Rapidamente eu vou explicar para você. Que está sobre a arca do testemunho, entre dois querubins. Não sei se você está observando aqui, mas isso aqui eram dois anjos. Pastor, é desse jeito? Não. Aqui é uma imagem parecida com a descrição bíblica. Nós não sabemos realmente como era. Isso aqui é um móvel que tinha no tabernáculo. E o Senhor um dia, era daqui que Deus falava. E é interessante, porque Deus falou com Moisés no deserto, Deus falou com Moisés na porta da tenda, mas teve um dia que Deus falou com Moisés desse lugar. E qual foi a palavra que ele falou? Vou te mostrar agora. Esse lugar, essa caixa, ela é toda de madeira. Isso para apontar que é a natureza do homem. É toda de madeira, mas revestida de ouro. Você foi criado da natureza humana, do pó, mas a glória é o ouro sobre você. Também aponta para Cristo, que ele veio como um homem, mas ele também é Deus. Aqui em cima tinha uma tampa. Essa tampa era chamada de propiciatório. O que é o propiciatório? É o lugar onde o perdão era concedido. O homem, quando ele pecava, uma vez por ano, o Yom Kippur, era o dia do perdão. Era o dia que a nação iria confessar os seus pecados. E o que eles faziam? Então o homem trazia um animal. Esse animal ele estava representando o homem. O sacerdote não olhava para o ofertante. Ele olhava para quem? Para a oferta, para o animal. E ele olhava, observava ela. Então ele fazia o sacrifício, né? Oferecia aquela oferta no altar, tirava o sangue. Uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos. E aqui, nesta tampa, o propiciatório, ele aspergia o sangue. Ele aspergia o sangue, nesse lugar. Por que eu tenho que saber disso? Porque isso é de uma igreja de vencedores, de gente que estuda a palavra. Pastor, como que eu explico isso na sua célula? Me convida que eu vou lá explicar para você. Mas você também consegue explicar. Amém? Propiciatório, era o lugar, era nesse lugar. Então foi nesse lugar que Deus falou. E é interessante, desse lugar existe uma única menção de que Deus tenha falado com Moisés. Ele deu uma direção. Que direção é essa? Nós vamos aprender agora. A única menção que Deus falou no propiciatório está em Números 8:1. Diz assim a palavra de Deus. Números 8:1. Disse o Senhor a Moisés: falarão e dize-lhe: quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a lumiar defronte do candelabro. As 7 lâmpadas deveriam iluminar defronte o candelabro. Presta atenção que isso aqui é poderoso. E Arão fez assim. Colocou as lâmpadas para que alumiasse de frente do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores. Segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. Coloca para mim aí o candelabro, por favor, uma imagem. Esse aí é do propiciatório. Isso, muito obrigado. Então, o propiciatório, eu já mostrei para você. Por que eu estou te mostrando essa imagem? Porque quando Deus falou, lá naquela caixa da arca, aquela parte lá, o Senhor falou no propiciatório. O que ele falou? Ele falou isso aqui, ó. Fala para Arão, que é o sacerdote, que todas as artes, elas devem estar apontadas para o centro. O que isso significa? Olha para cá. Esse candelabro aponta para Cristo. Não sei se você observou que todas as 3 de um lado e a do outro estão apontadas para quem? Para o centro. Deixa eu falar uma coisa. Isso aqui é algo espiritual que Deus quer ensinar para nós. Na primeira série de mensagens do Espírito Santo, o que nós precisamos aprender é que a luz que ilumina o nosso coração
tem que apontar para Jesus. O seu casamento tem que apontar para Ele. Suas finanças têm que apontar para Ele. Seu negócio tem que apontar para Ele. Nós vivemos, infelizmente, um momento onde as pessoas dizem, não, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Não mistura. Não existe isso. É preciso entender. Sabe, muitas coisas querem roubar nossa atenção. Nós vivemos uma geração de pessoas que estão sendo distraídas. Estão vivendo, talvez, a vida para mera satisfação. Nós estamos aqui sustentando um testemunho. Qual testemunho, igreja? Qual testemunho, irmãos? A nossa vida é para glorificar a Cristo. Tudo que nós temos por causa de Cristo. Tudo que somos, nós somos por causa dele. Essa igreja vai crescer, mas não vai crescer com estratégia humana. Essa igreja vai crescer apontando para Cristo, porque Ele é o candelabro. As células vão multiplicar, não porque o líder é maravilhoso, porque ela está apontando para Cristo. Sabe por que eu subo aqui e a unção vem? Porque essa mensagem exalta Cristo. Ela está apontando para Ele. As hastes deveriam apontar para quem? Para o candelabro. E por que são 6 apontando ali no centro? Porque isso fala da totalidade da igreja. Cristo é o centro, Ele é o cabeça. Cabeça de quem? Da igreja. Essas outras artes sou eu e você. Eu estava falando isso com o Mateus ontem. Por quê? Porque ele encontrou uma imagem de um candelabro. Isso aqui também é chamado de menorá. No original é menorá. Tem uma outra que tem 9. Eu esqueci o nome dela, mas não é a menorá. A menorá é essa aqui, que tem 7. Aí ele pegou uma imagem de uma que tinha umas velas. Só que a questão, em cima fala de um detalhe, que em cima ali é algo de amêndoa, que aponta para a ressurreição. E ela era fixa. Eu falei, sabe por que essa aqui não pode ilustrar? Aí ele falou, por quê? Porque elas estão fixas. Elas estão iluminando só ela mesma. Aqui a Bíblia, a descrição que a Bíblia diz, e isso que o sacerdote tinha que fazer, é que todas as artes tinham que apontar para o centro. Ele falou, não é possível, pastor. Um detalhe desse, eu falei, esses pequenos detalhes faz toda a diferença. Você tem uma empresa, você tem um casamento, você tem um ministério, isso não é para satisfação própria, você não está aqui achando que você é alguma coisa. Tem que estar voltado para o centro. Tem que estar voltado para Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele todo louvor. Tudo que vai acontecer aqui tem um nome, glória a Deus, porque nós estamos apontando para Ele. Eu oro hoje para que os seus olhos sejam abertos, porque às vezes por vivermos uma vida tão distraída, a nossa arte está virada para outro lugar. A nossa arte está virada para outro lugar. Está apontando outra coisa, outra satisfação. Estão buscando algo que é nosso. Deixa eu falar uma coisa. A vida é curta demais para viver pensando só em si. A vida é curta demais para achar que só profissão, só ter um título é que vai satisfazer você. É preciso alinhar os propósitos. É preciso entender o que Deus está fazendo. Olha Êxodo capítulo 25, 33, sobre isso que eu estou falando. Para ensinar mais para você. Numa haste haverá 3 cálices com o formato de amêndoa. Por que a Bíblia fala de amêndoa? Porque a amêndoa é a primeira árvore depois do inverno a florescer. A amêndoa aponta também para Jesus. Ele esteve morto 3 dias, mas no 3º dia ele ressuscitou. Você sabe o que a amêndoa aponta? Para a ressurreição. Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele também. Diga aí, Cristo morreu, eu morri com Ele. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Então você vai ter vida e vida em abundância. Você vai ter saúde abundante, você vai ter alegria abundante, seu casamento vai ser abundante, seu ministério vai ser abundante. Você que é jovem, você vai ter abundância. Por quê? Porque você ressuscitou para boas novas. Aleluia! Você ressuscitou para ter uma vida abençoada. Um simples detalhe desse, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices, com formato de amêndoa. Na outra hastes, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Como eu disse, o candelabro principal aponta para Cristo. E as hastes somos nós. Para onde nós estamos apontando? Eu não quero ter um crescimento onde aponta para mim. Deus que me livre.
Eu não quero. Tem ministério que tudo depende do líder, é do homem. Esses dias eu vi um vídeo que alguém me mandou. Tem uns irmãos que me mandam esses vídeos. Eu falo, Jesus, por que está me mandando isso? Mas de um cara que ele desce com um tipo de roupa, meio cristão. Aí tem alguém que vai lá e beija a mão dele. Eu falo, Deus que me livre. Ele não está apontando para... A haste dele já caiu. A dele não está nem assim não, já caiu assim. Ó. Que o Senhor me livre. Se algum dia você me vê com isso, me faltou sensatez, pergunta se está faltando óleo, se eu não estou tomando remédio. Alguma coisa aconteceu. Não é o meu caso, mas nós temos que nos livrar disso. Cuidado. Cuidado com essa coisa. No dia que você for muito usado por Deus e alguém fala, nossa, que bênção, você simplesmente faz isso. Ó. Vira a sua arte para Ele. Quando você achar que você é inteligente demais, sabido demais e acha que não precisa de coisa alguma, vire sua arte para Ele. Se eu tenho sabedoria, foi Ele que me deu. Se essa empresa está florescendo, foi porque tudo aponta para Ele. Tudo. Você está achando que talvez isso é uma coisa simples, mas não é. Não é. Nós vamos crescer. Nós temos promessas sobre esse ministério, mas nós não queremos perder o principal. O que é o principal? Glorificar Cristo. O que é o principal? Honrar o nome do Senhor. Aí o versículo 34, mostrando como a arte principal, mas no candelabro mesmo, haverá 4 cálices com formato de amêndoa, com suas maçanetas e também com as suas flores. Essas 6 hastes são esses 3 braços, apontando para algo que é central, apontando para Cristo. Mas Cristo é o cabeça da igreja. No lugar mais sagrado, a única ordem que Deus deu para Arão foi: quando colocares a lâmpada, seja de tal maneira que cada haste seja voltada para o candelabro. Qual foi a única vez que Deus falou? Para Arão, quando você for cuidar lá do candelabro, tenha o cuidado de virar a haste para o meio, para o centro. Única vez que Deus falou. A única coisa. Nós estamos vivendo um momento de distração. 2026, muita coisa está chamando nossa atenção. É internet, mas no meio dessa geração, eu quero declarar, nós não vamos perder o foco. Nós não vamos perder o coração. Nós não vamos perder, nós não vamos embriagar com a bênção, não vamos embriagar com título, com coisa alguma. Nosso coração é voltado para Ele. Nossa vida é voltada para Ele. Qual que é o propósito do casamento de carreira? Casamento é muito bom, mas olha para cá, se o casamento visa apenas a satisfação mútua, perdeu o propósito. O meu casamento tem que glorificar Cristo. O meu casamento tem que glorificar Jesus. Tem gente que tem uma vida, né, essa vida de Instagram que você olha, eles vão para um lugar bonito, aí que aquela coisa, né, você olha assim e fala, nossa, que lindeza, parece que eles nem brigam os dois aqui. Nem discute, nem... Não tem nada, aquela coisa. Aí entra num carro, viajando, aí todo mundo fala, eu acho que eu estou precisando é disso. Oh, Deus, eu já passei dessa fase, ficar comparando essas coisas. Aleluia, é um casamento bonito mesmo, não estou questionando nada, mas é um casamento que vive a sua satisfação. Empresa, negócio, carreira. Deixa eu falar uma coisa. Você tem só para uma satisfação ou o que você faz glorifica a Cristo? O que você faz glorifica o Senhor? Através do seu trabalho, da sua carreira, isso glorifica? Ministério. Talvez você esteja falando assim, mas e o ministério? O teste definitivo de qualquer ministério ou pregação é coisa simples. Esta pregação exalta Cristo? Hoje eu falava, porque nós tivemos um culto poderoso pela manhã. Por incrível que pareça, muita informação, mas muita presença de Deus na hora da palavra também no final. E hoje não vai ser diferente. Aí eu falei para os meus filhos e para minha esposa no almoço, sabe por que isso aconteceu? É porque toda vez que você exalta Cristo, o selo do Espírito é derramado. A glória de Deus é derramada. Você quer ver algo mudar, seja em qualquer área da sua vida, traga Cristo para o centro. Centralize Cristo. É tão interessante, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, o Senhor escrevendo às igrejas do Apocalipse, quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. Esses candeeiros de ouro, e a Bíblia diz que Jesus andava no meio deles. Jesus andava no meio deles. Aí o Senhor chega diante de uma igreja, e Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou ceiar com ele. Nós usamos isso para pregação evangelística. Já vi muitas pregações evangelísticas usando esse texto. Mas pasme, olha para cá. Esse texto não é para ímpio. Esse texto não é para ímpio. Apocalipse 3:20. Esse texto o Senhor está escrevendo, sabe para quem?
para uma igreja. 7 igrejas. Agora olha que triste. Olha para mim, por favor. Jesus está batendo para entrar. Significa que ele está do lado de fora. Sabe? Foi uma igreja um dia. Teve mover. Mas alguma coisa mudou. O sacerdote que estava lá não teve cuidado quando a haste virou. Virou para show. Virou para campanhas. Virou para outra coisa. Ao ponto que Jesus foi para o lado de fora, e para ele entrar, ele estava batendo. Isso não vai acontecer nesse lugar. Isso não vai acontecer com você. Sabe por quê? Porque é tempo de nós voltarmos a nossa arte para o centro. É tempo de nós honrarmos o Senhor. Que triste é isso. A igreja de Laodiceia, a palavra do Senhor diz, eles se autoafirmando, nós somos ricos, nós somos abastardos, e não precisamos de coisa alguma. O Senhor disse, vocês são pobre, miserável, cego e nu. O Senhor está dizendo isso para uma igreja, pois dizem, eu sou rico, eu sou abastado. Conhece às vezes gente assim? Sou rico, sou abastado, não preciso de coisa alguma. O Senhor diz, nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável. Imagina se eu falar isso para uma pessoa, você é infeliz e miserável. Credo, como que o pastor fala? A Bíblia está escrito, pobre, cego e nu. Vou dar um conselho para vocês, versículo 18. Olha o conselho que ele deu. Aconselho que vocês compram ouro refinado pelo fogo. O que nós estamos buscando aqui nesses dias? Ouro. Nós estamos buscando fogo. Queremos presença do Senhor. Por quê? Porque o fogo é que aponta para Ele. Por isso que o título da pregação, a luz está apontando para Cristo. Esse fogo não vai apagar na sua vida. Esse fogo não vai apagar na sua casa. Quero declarar, chegou um tempo de um fogo novo na sua casa, no seu casamento, nessa célula, nesse culto. Cada vez que nós nos reunimos, o fogo do Espírito vai tomar nossas reuniões. Porque queremos mais dEle. Queremos mais da unção. Eu não quero um ministério que fica falando de fogo do passado. Eu quero ter um fogo hoje. Eu quero ter uma presença hoje nova. Os meus filhos já me viram fluindo na unção e muitas coisas, mas eu quero que eles continuem dizendo, meu pai está com 43 anos e continua queimando, aleluia. Meu pai continua apaixonado. Eu quero esse seu testemunho. Quero que a minha esposa diga, o que é isso? Meu marido parece um vinho, quanto mais velho, aleluia. Mas... aleluia, é isso. Mas o vinho é ela, como diz a Bíblia, a videira. É isso. Quando você vê a gente apática demais, está faltando esse fogo, vestidura branca. Vocês estão cegos, estão pobres. Olha que triste. A igreja está achando que é rica, linda, maravilhosa. O Senhor falou, você é pobre, você é cego, você é nu. Como é que você chega numa festa, todo mundo bem arrumado, você está sem roupa e achando que é alguma coisa. Sabe por quê? Eu sei que não é uma palavra simples, mas eu preciso de sua atenção. Em algum momento, essas artes viraram para outra coisa. Em algum momento, os olhos dele vibraram com alguma coisa que brilhou mais do que a presença. Que o Senhor me livre disso. Que o Senhor nos livre disso. Ele falou isso para uma igreja. Tem gente que já brilhou um dia os olhos dele, mas parece que está brilhando com outra coisa. Parece que está brilhando com outra coisa. Apocalipse capítulo 22, versículo 13, eu amo porque ele diz, eu sou o alfa, eu também sou o ômega. O que significa? Eu sou o primeiro, eu também sou o último. Alfa e ômega se refere à palavra, ele tem a primeira e também tem a última. A última palavra não vem do homem, não vem de médico, a última palavra vem do Senhor. Se o médico falou, se você por esses dias recebeu algum diagnóstico, alguma coisa, quero declarar sobre a sua vida, a última palavra vem de Deus. Pastor, mas será que eu vou terminar assim? Não vai. Se não acabou, é porque não é o fim. Sabe por quê? Porque quem dá a última palavra é Deus. Quem dá a última palavra é Deus. Ele está com você no início e vai estar com você também no final. E eu tenho uma boa notícia para você. Eu já vi seu futuro. O seu futuro é bom, Ele vai estar com você lá. Você vai sentar em tronos e vai julgar nações, porque você é um vencedor. Por isso que eu escrevi um dia, eu vi meu futuro, eu gostei dele, e é para lá que eu vou. Eu também vi o seu futuro é muito bom. Você vai um dia ouvir da boca de Deus, servo bom e fiel. Eis que chegou o tempo de você sentar nesse trono, porque agora você é um vencedor. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar sobre você. Você venceu a luta, a tentação, não deixou de louvar o meu nome. Agora chegou o tempo de você ser exaltado. Se não acabou, que então não é o fim.
Mas como que eu estou passando por isso? Não é o fim. Por que não é o fim? Porque a última palavra é dele. Mas parece que é, só parece. Gera expectativa. Tem coisas novas vindo sobre você. Eu vim aqui hoje, movido pelo Espírito, tem nada a ver comigo, para dizer para vocês, irmãos, gere uma expectativa de coisas novas. Gera uma expectativa pela unção, gera expectativa por ser usado por Deus, gera expectativa por ver Deus fazer algo através da sua vida, gera expectativa por ver cenários sendo mudados, gera expectativa por ver portas se abrindo, gera expectativa por ver curas, por ver milagres, gera expectativa por ver Deus mudando o tempo, porque Ele é que muda tempo e estações. Atos capítulo 3, quando eu falo de expectativa, eu lembro do que aconteceu. A Bíblia diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola. Esse homem subiu para fazer o quê? O que ele queria? Os irmãos estão comigo? Esse homem subiu para pedir o quê? Esmola. E aí a Bíblia diz: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse esmola. É isso que ele queria, é isso que ele pediu. Pedro, fitando os olhos, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhou. Mas ele olhou querendo receber alguma coisa. O que ele queria? Esmola. Eu falava com os pastores, pode colocar já na tela o versículo 6. Essa semana nesse sítio, ano que vem eu vou abrir para os líderes participar conosco. Você vai tirar 2 dias aí, você vai dormir conosco lá, nós vamos acordar junto, orar e confessar a palavra, fluir no Espírito, ter comunhão junto também, na hora de entregar o jejum, nós vamos comer. Foi precioso. Porque eu falava com os pastores, tem muitos ensinos que são exagerados. Eu mesmo li um livro uma vez, muito bom, bom mesmo. Mas é como esses que você lê, e eu considero alguns livros como peixe. Se você não sabe tirar espinho, então não come. Porque tem coisa que é peixe. Tirando o espinho, é uma delícia. Tocou na areia, na chapa, vou te falar. Que é comida, eu acho que lá no céu vai ter também, glória a Deus. Mas tem que tirar o espinho. Por quê? Porque ele dizia o seguinte: se você quer uma coisa, você tem que ser específico. Aí ele falava, você tem que desenhar. Você não recebeu porque você não é específico. Aí eu falava com os pastores, quantas pessoas às vezes é isso fica acusado? Esse é o problema. Você quer um carro? Qual que é o carro? Qual que é a marca? Qual que é a cor? Aí isso gera um desequilíbrio. Às vezes tem uns testemunhos, de 1 milhão tem um. Pastor, você acredita que eu orei exatamente para um homem desse jeito? Eu falo, aham. É porque eu tenho esse tamanho, as pessoas pensam, tudo que eu contar para ele acredita, ele é bobão. Até o olho, o jeito da boca dele. Depois que a pessoa chegou, é fácil ela fazer a descrição e ver se eu acredito. Não acredito nada, paixão faz você ver outra coisa que não existe. Amor, mas depois que você viu, o que você fala? Igualzinho, eu já sou o contrário. Fala, Deus, o Senhor me deu muito mais do que eu precisava. O Senhor me deu muito mais areia para o meu caminhãozinho. Glória a Deus. Porque Deus nos surpreende. Então deixa eu te falar, cuidado com isso. Porque isso gera acusação. Sabe por quê? Porque esse homem queria uma esmola. Eu quero hoje orar para você no final, para você gerar uma expectativa de coisas novas. Ele foi específico? Não. Mas Pedro disse assim para ele, não possuo nem prata e nem ouro. Mas isso que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E a Bíblia diz, e tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Aquele homem deu um salto e passou a entrar. E entrou no templo saltando e louvando a Deus. A minha pergunta é, ele pediu esmola e recebeu o quê? Uma cura, um milagre, voltou para casa pulando e andando. Quero dizer para você, você está pedindo talvez a Deus só uma célula, Deus vai te dar na verdade vários líderes. Você está pedindo a Deus só uma casa, mas Ele vai te dar uma casa muito melhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Peça, gera expectativa. Mas onde eu quero mostrar, por que eu estou te falando sobre isso? Porque no versículo 12, versículo 11, rapidamente, olha para mim. Os homens ficaram maravilhados e queriam prostrar-se diante de Pedro. Porque achando que ele era alguma coisa. É assim. As pessoas são curadas e elas acham que isso é alguma coisa. Mas cabe você pegar a sua arte e virar para o centro. Na hora que os homens quiseram adorar a Pedro, o que Pedro falou para eles? Versículo 12. Israelita, à vista disso, dirigiu o povo dizendo, Israelita, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitar os olhos em nós?
Ué, mas ele não mandou? Mandou só aquele homem, não mandou o povo. Mandou só aquele. Mas aí o povo dizendo, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus Cristo, a quem vós traís e negaste perante Pilatos. Quando este havia decidido soltar, o cara já aproveitou para pregar. Olha para cá. Quando aqueles homens olharam para Pedro e disseram, uau, uau, esse cara é demais, essa igreja é demais. Pedro falou, ei, psiu, tem nada a ver conosco. Aqui, ó, nossa haste é para o candelabro. Se aconteceu alguma coisa, foi o nome de Jesus. Toda vez que alguém achar que isso é demais, ou você achar, ou alguma coisa acontecer, não aceita isso no seu coração. Volte a sua haste para Ele. Volte declarando, foi o nome de Jesus que me deu essa casa, foi o nome de Jesus que me deu essa empresa. Porque vou te falar, nós gostamos de receber uma glória. Nós gostamos de falar de tudo que nós fazemos. Nós precisamos de uma igreja que volte a sua haste para o centro. Se você teve alguma coisa boa que aconteceu com você, tem nada a ver com você. Foi a graça de Deus. Te digo, esse só está começando. Tem mais para você. Não se distraia. Não se distraia. Tem mais para você. Mas você sabe, é muito sério. Nós vivemos uma geração de gente muito soberba. E a soberba é algo muito sério. Tem 2 casos na Bíblia que Deus tratou a soberba de forma severa. Sabe, tem pecados que Deus lida de forma tranquila, mas tem uns que Ele não permite. O primeiro caso é o de Herodes. E o meu tempo está avançado, eu vou ler com você Atos capítulo 12, versículo 20. Herodes, esse é o Herodes Agripa I. Não foi aquele que matou as criancinhas, mas era tudo demoniado. É o Agripa I, esse aqui. E esse cara era arrogante. Flávio Josefo, um historiador hebreu, ele diz, e está escrito também, que a roupa dele, ele mandou fazer uma roupa de rei, ao invés de pano, ele mandou fazer uma roupa e colocar vários filetes na roupa inteira, de prata. Ao ponto que quando o sol batia, ele brilhava, ele resplandecia de longe, as pessoas não conseguiam olhar para ele por ver ele brilhando. E você sabe o que esse Herodes fez? Ele mandou que o povo gritasse ele. Quando o povo viu ele brilhando por causa do sol e da roupa, diz, é um Deus, ele é um Deus, ele está brilhando. E ele pediu que o povo gritasse mais ainda. Você sabe o que a Bíblia diz? Que imediatamente, porque ele aceitou que alguém gritasse que ele era Deus, ele morreu e foi comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Ele simplesmente quis brilhar. E antes que você fique com medo, quer dizer, isso não vai acontecer com você, porque você é filho. E o pai ama o filho. E mesmo que o filho fique meio metido, o pai sabe como esvaziar o pneu da bicicleta dele. Crendo, pastor. Ele vai tomar? Não. Vai derrubar você da bicicleta também? Não. Vai cortar o pneu? Não combina com Deus. Mas dá uma esvaziadinha, ele vai. Quando você pensa que você é demais, ele vai lá e fala, boca no pó. Você acha que vai crescer por causa de você? Não vai. Eu amo porque o Senhor cuida de nós. Mas tem muita gente aí fora querendo glória. Tem muita gente como esse homem. Olha o que a Bíblia diz. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentavam a ele depois de alcançar o favor de Blasto. É esse mesmo? Versículo... Isso. Versículo 21. Rapidão, versículo passa à frente. Em dia designado, Herodes vestido o seu traje real, assentado dirigiu-se-lhe a palavra, e o povo proclamava, é voz de um Deus. Ele é Deus, ele brilha demais, olha a voz dele. Irmãos, eu vou te falar, eu tenho compaixão, a Larissa sabe disso, não é de hoje, quando eu vejo esses cantores. Por isso que você vai ver, quanto mais famoso, mais oprimido é. Muitos deles usam drogas, entorpecentes para sair da realidade. Por que você vê aquelas pessoas daquele jeito? Porque eles recebem algo que só tem que dar a Deus. E quando alguém está aí, sabe, aquela coisa ovacionando o nome dele, antes de um cantor, como veio uma famosa aí para o Rio de Janeiro, no Brasil, o povo ficou, você já viu tanto de coisa ruim que acontece? A pessoa depois passa dias interna, a gente não sabe os detalhes, sabe por quê? Porque alguém está dizendo, é um Deus. Naquela hora, ela deveria dizer, não sou apenas um homem. Nem precisa glorificar não, só dela dizer não é, mas às vezes aceita. E o preço chega.
E a Bíblia diz que por causa disso, versículo 23, olha como isso é sério. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não havendo dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Tudo porque não deu glória a Deus. Eu quero dizer para você, nós somos uma igreja de vencedores. Tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, nós vamos virar nossa arte para Ele dizer, glória a Deus. Cresceu, teve gente que veio andar comigo, é porque eu sou bom, não, é glória a Deus, foi Ele que enviou, e vai enviar mais, sabe, prosperou porque você é inteligente, não é glória a Deus, é porque foi Ele que abriu a porta, de alguma maneira eu encontrei favor. Eu quero incentivar você, nesse ano, ser um homem e uma mulher que glorifica a Deus. Nós precisamos de gente que entra no carro e adora, Senhor, e diga, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Abraão já estava velho, a mulher dele também velha, mas diz Romanos capítulo 4, pastor Adriano, que ele se fortaleceu no dia mau, dando glória a Deus. Eu não sei, irmão, se você entrou aqui hoje, você tem uma promessa, parece demorada, talvez um casamento, um filho, um ministério, está demorando. Você fala, quando que vai acontecer? Será que Deus errou? Não, eu te fortaleço, continue dando glória a Deus. Continue dando glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai te fortalecer. Deus vai fortalecer você. Se não terminou, porque não é o fim, porque a última palavra é dele. Mas continua dando glória a Deus. Se a cura não chegou, continue dando glória a Deus. Continue dando glória a Deus. Daniel capítulo 4 também tem um outro exemplo muito triste. Muito triste. A Bíblia diz que Nabucodonosor era um rei. E esse Nabucodonosor, ele aceitou que a majestade dele era grande, que ele era maravilhoso. E teve um dia que ele teve um sonho. E que sonho era esse? Ele viu uma grande árvore, grande. E debaixo dessa árvore iam muitos animais se aninhando debaixo dela. E de repente, ele ouviu nesse sonho alguém que se aproximava e dizia, corta a árvore, mas não arranca a raiz, mas corta ela. Ele ficou conturbado, desesperado, Daniel 4, e diz a Bíblia, como essas histórias tocam o meu coração, porque são coisas reais e fortes. E a Bíblia diz que esse homem se levantou e chamou Daniel, que eles tinham dado o nome de Beltesazar. E quando ele contou o sonho, Daniel estremeceu por dentro. E ele era homem de Deus, mais sábio 10 vezes do que os magos e todos os homens da Babilônia. E ele diz o seguinte, rei, esse homem é você. E porque você achou que era poderoso demais, essa árvore é Deus apontando para você. Você vai ser tirado por 7 anos. E você vai se transformar num bicho. E você vai comer capim, como eles. Mas depois de 7 anos, o Senhor vai restituir você. Por isso que Ele mandou cortar a árvore, mas não arrancar a raiz. Sabe por quê? Porque Ele aceitou achar que a majestade era dele. Esses dias alguém estava indignado por muitas coisas que estão acontecendo no Brasil. E antes que você pense que isso aqui tem que acontecer com alguém daqui, nós não somos esse ministério que amaldiçoamos pessoas. Nós queremos que elas se arrependam. Mas lembre sempre de uma coisa, homens têm autoridade. Quem tem poder é Deus. Homens têm autoridade. Manda prender, manda soltar. Mas homem não tem autoridade, poder para dizer, vou viver tantos anos. Uma doença que vem, leva. Um infarto que vem, joga para o chão. Por quê? Porque ele tem poder de dar vida e da morte. Mas olha o que o texto diz. Falou o rei, diz, não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder. O Senhor não gostou quando ele falou. Que isso aqui eu edifiquei com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Versículo 31. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, assim diz ó rei Nabucodonosor. Já passou de si o teu reino. Já passou. E aí o versículo 32 diz, serás 500 homens e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como do boi e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem Ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso de homens e passou a comer erva, com os bois, e o seu corpo
foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescesse os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Esse foi o primeiro lobisomem na Bíblia. Sei que alguns riem achando que é brincadeira, mas não é. Ele foi o primeiro lobisomem. Ele teve que ser transformado em bicho para reconhecer que existe um Deus. Por isso que eu disse, isso não vai acontecer conosco, porque nós já o reconhecemos. Nós já sabemos quem Ele é. Ele ficou, mas teve, como Deus é amoroso. Larissa, nós conversamos sobre isso. Como Deus é amoroso. Depois de 7 anos, diz a Bíblia, que Nabucodonosor olhou para o céu. Alguém certa vez disse que o único animal que olha para cima é o homem. Ele estava lá só olhando para baixo. Pode ver, a maior parte dele só olha para baixo. Tudo é para baixo. Mas teve um dia, depois de 7 anos, que esse homem resolveu olhar para o céu. Ele só olhou. Quando ele olhou, o Senhor falou, vou estabelecer você de novo. Sabe por quê? Porque você entendeu que a glória foi dada a você. E ele baixou um decreto. Olha o versículo 34 rapidamente. Daniel 4:34. Para passarmos para a parte final. Naquele dia, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus. Oh, irmãos, não viva distraído. Isso não vai acontecer com você. Mas nós precisamos ser a geração que, como Colossenses 3 diz, busque as coisas do alto. Para de ficar olhando para o que está faltando. Para de ficar olhando para o que não está dando certo. Para de ficar com intrigas. Não deixe o diabo roubar a sua atenção. Às vezes passa um rato, você fica olhando, procurando. Deixa esse rato, ora e fala, Deus, algo vai acontecer. É do céu que virá o socorro. É do céu que virá a provisão. João 3,27 diz, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. O crescimento dessa igreja vai vir do céu. A multiplicação das células vai vir do céu. Nós vamos avançar, não por causa de uma estratégia de nenhum homem, porque do céu o Senhor vai liberar vozes, vai liberar decretos, e é isso que vai acontecer. Ele olhou para o céu, e ele olhou e tornou-me a vir o entendimento, e eu comecei a bendizer o Altíssimo. O que ele fez? Ele louvou. Durante 7 anos ele comeu o bicho, mas teve um dia que ele olhou, ele louvou, ele glorificou ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Verso 37, para avançarmos para a parte final. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras. Os seus caminhos, justo. E ele vai humilhar quem anda em soberba. Posso te fazer um pedido? Não ande em soberba. Não pense que você é melhor do que ninguém. Não deseje nem para o ministro a morte. Não deseje que nem um ministro caia, que aconteça alguma coisa. Porque ao fazer isso você está achando que você é bom, mas você não é. Não fale das pessoas, não condene. Não. Quando você vê alguém sofrendo, põe sua barba de molho, você pode ser o próximo. Quando você vê alguém que tropeçou, não fala mal, não aponta o dedo, simplesmente fala, Deus, tem misericórdia de mim, quem sou eu? O Senhor me poupou disso, mas eu não sou melhor, que o Senhor realmente libera sobre mim do orvalho dos céus, que o Senhor possa liberar sobre mim, sobre a minha casa a tua graça, proteja meus filhos, proteja-me, não fala das pessoas. Bem que eu vi que aquele menino era meio assim, para de falar das pessoas, você tem filho em casa, quando você fica falando do outro, apontando para o outro, você está achando que você é melhor. Cuidado com isso. Não seja soberbo. Não seja. Ande em humildade. Você vai cair? Não. Você vai virar bicho? Não. Mas você vai perder uma oportunidade de se parecer com Cristo, de pegar a sua arte e voltar para Ele. Por que eu estou ensinando isso para a igreja? Olha para cá. Porque eu ensino isso com temor. Meu coração está tremendo por dentro e Deus é minha testemunha. Quando alguém foi curado, eles quiseram adorar. Ele disse, opa, tudo o que aconteceu foi o nome dele. O que ele fez? Virou sua haste para o candelabro. Mas teve um que fez questão de brilhar. O sol da justiça que tem que brilhar. Não tem problema você brilhar, desde que seja o sol da justiça brilhando na sua vida. Deus não tem problema em te abençoar, te dar riqueza, te dar coisa, fama. Não tem problema com isso. Mas desde que você simplesmente esteja com a sua arte virada para Ele. É isso que nós precisamos. Outro teve que comer bicho para reconhecer que existe um Deus. Nós não. Nós olhamos para cima e dizemos, Tu és Deus.
Tu és Senhor. Alguém pode dizer, Tu és Deus nesse lugar? Alguém pode dizer, Tu és Senhor? Alguém nessa noite pode louvar o nome do Senhor? Por um minuto, louve o Senhor onde você está. Adore Jesus Cristo. Não somos melhores do que ninguém, estamos aqui para adorá-lo. Oh Senhor, na minha boca sempre vai ter o Teu louvor. Os meus olhos não vão se voltar para outra coisa. Eu não quero que outra coisa tenha minha atenção. Eu quero que os meus olhos se voltem para Ti. Para finalizarmos juntos e tomarmos a ceia. Oh, quanta presença de Deus. Qual que era o trabalho do sacerdote, pastor Pedro? Qual que era o trabalho, irmãos? Volta a imagem do candelabro. O trabalho de Arão. A única coisa, não se disperse, por favor. Mesmo os servos, quando for lá para o final, vire-se para cá para você ficar conectado com a palavra. Você vai servir a ceia, mas fica conectado. Olha para cá. Não converse, ninguém converse, por favor. A única coisa que Deus falou daquela caixa de madeira, lá do propiciatório, saiu uma palavra. Fala para Arão cuidar das hastes do candelabro. E 3 coisas era o papel dele. Primeira coisa, ele tinha que remover o resíduo. Sabe por quê? Pastor, como que funciona mais ou menos isso? Quantos aqui lembram de lamparina? Querosene, óleo. Olha para cá, preciso de sua atenção aqui. A lamparina fica um resíduo. O sacerdote tinha que ir lá e tirar o resíduo. Jesus, como diz Hebreus 4, Ele é o nosso sumo sacerdote. Cada vez que nós entramos nessa casa, cada vez que você vem aqui e confessa a palavra, ouve uma pregação dessa, sabe o que o Senhor está fazendo com você? Removendo os resíduos, removendo a sujeira. Às vezes seus olhos estão brilhando demais com o negócio, seus olhos estão brilhando demais com o mundo, aí ficou um resíduo, aí o sacerdote vem e fala, você não é daqui não, você foi comprado, você me pertence, você está aqui só de passagem, tem problema nenhum de te abençoar, mas vibra com isso aqui não, vai passar. O sacerdote vem te limpa. Às vezes você sai de férias, vê aquela coisa, aí você fica assim, o sacerdote vem, está limpando você. Hoje de manhã eu fui limpo e agora está limpando de novo, ele está me limpando, está tirando, sabe por quê? Porque o caminho, o pavio queimava e produzia fumaça. Ele removia isso. E segunda coisa que era papel dele, ele levantava o pavio. Porque o pavio, a luz não podia apagar. A única coisa que o Senhor falou para ele, não pode deixar a luz apagar. Remova aquilo que está tirando. Porque senão começa a sair muita fumaça. Irmão, amorosamente eu preciso te falar. Tem hora que dá vontade de exortar alguns irmãos e vou fazer. Estou te avisando antes. Porque tem muita fumaça. Falando do outro, reclamação. Agora, quem da época da lamparina, os irmãos aqui não me deixam. Por que sai fumaça? Porque está acabando o azeite. Está acabando o óleo, o querosene. Quando você começar a fumaçar contra sua mulher, mulher contra marido, contra a igreja, é porque você está deixando o azeite acabar. É porque o óleo está acabando. E aí você começa a exalar reclamação. Você começa a falar de coisas. Eu, Larissa, nós estamos acompanhando um casal. Na verdade, esses pastores, é um privilégio cuidar deles. Eu que sou abençoado de ter uma equipe dessa. Não somente esses, mas os de fora. E teve um casal que não veio para a nossa reunião. Sabe por quê? Porque a filhinha nasceu e foi direto para a UTI. Teve que ser entubada. E ela internou do lado por causa da pressão. Eu entendo. Tu que você quer levar seu filho para casa. E eu estava preparando a palavra. E ouvindo o áudio, a Larissa estava com ela. Ela falou, pastora, eu não reclamei. Quando todas as evidências poderiam dizer, por que disse o Senhor? O que o Senhor quer me ensinar? Isso aí é alguém
que mesmo no dia da luta, no dia da maior dor, ele continua virando sua arte para Jesus. Se o Senhor me deu, não sei porquê, por muita pouca coisa nós às vezes reclamamos. Aí ela falou que ela entendeu por que eu estou aqui. Deus tem prazer de ver uma criança recém-nascida entubada? Claro que não. Mas mesmo nesse dia, ela falou: não vou virar minha haste, não vou deixar fumaça sair de mim. O pavio precisa, o fogo precisa. Ela falou que começou a falar. O áudio dela está desse jeito: ô mãezinha, para outra mulher, Deus vai tirar seu filho daí como Ele vai tirar a minha também. Isso é gente que é crente, mas não é perfeito. Não está imune ao sofrimento e à luta. Mas no dia mau, a haste dele se volta. E ela estava dizendo que a filhinha dela já tirou os tubos, do mesmo jeito que essa outra que ela falou, já conseguiu tantos ml, está amamentando a criança. Ô irmão, às vezes quando você passar pelo dia mau, pela dificuldade, volte a sua haste para o Senhor. Esse é o papel do sacerdote. Terceira coisa, deixa aí o instrumental, depois nós vamos louvar. O azeite era trazido. Agora talvez vocês não sabem. Quem é que trazia o azeite? Era o sacerdote? Não. O povo é que trazia o azeite. Por que eu acho ruim? Acho bom você prosperar, mas acho ruim quando você não vem para o culto. Você tem direito de viajar e eu tenho direito de sentir sua falta. Porque você pensa que culto é só sobre você. Você sabia que quando você vem para cá, você traz unção? Eu tenho unção, não vou negar para você, eu tenho. Mas a minha unção, ela só flui por causa da sua. Quando você está aqui, a sua unção aumenta a minha unção. Você é que traz o óleo. Eu quero declarar, esse mês de fevereiro, nós viveremos um avivamento nesse lugar, porque o Senhor está renovando o entendimento, que cada homem e mulher que está aqui, cada vez que ele vem para cá, ele está trazendo uma medida de azeite. Tem uma medida de azeite sobre você. Ó irmãos, eu quero um azeite novo. Como eu tenho desejado por algo novo. Quando o pavio começava a fumegar, é igual quando você está fazendo um churrasco, parece que as brasas estão ali, acabou o fogo, mas olha para cá, tudo que você precisa é fazer isso aqui, ó. Esse movimento chama esprevitar. Tem hora que parece que o fogo foi embora, não, está precisando só alguém abanar. Não sei como você entrou aqui hoje, mas desde o início dessa pregação, sabe o que eu estou fazendo com você? Estou só espreitando, estou dizendo para você, seu fogo vai aumentar de novo, a unção vai aumentar em você. Talvez você pensou, não sou mais usada, eu sou desviado, sou desviada. Não, não é, o fogo vai voltar a brotar de você, a unção vai voltar a fluir. Deus está renovando dons aqui, dons de cura, dons de milagre, sabe por quê? Porque o azeite está sendo liberado, mas o sacerdote está soprando também o pavio. Ele não apaga, ele que tinha que ter cuidado. E o foco era contínuo. Eu disse para você que a mercadoria mais cara hoje é a sua atenção. Todos querem sua atenção. Facebook quer sua atenção. TikTok quer sua atenção. O Instagram quer sua atenção. O X quer sua atenção. O YouTube quer sua atenção. Mas tem um também que está atrás de sua atenção. O candelabro também está atrás de sua atenção. Jesus também está atrás de você. O Senhor também está querendo chamar a sua atenção. Talvez seu olho já brilhou muito pelas coisas do Senhor, hoje não brilhou mais. Estou aqui te condenando, não. Não vim aqui apagar o pavio, não. Está fumegando? Eu estou colocando mais óleo. Eu não vim aqui para fazer não, eu vim aqui para soprar. O Espírito está usando a minha vida para fazer isso com você hoje. Para soprar sobre você. Estou tirando os resíduos. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a chorar na presença de Deus. Você vai voltar a acordar de madrugada e dizer, eu quero ser usado por quem que eu vou orar, Senhor?
Eu quero terminar te mostrando algo que o Senhor falou comigo sobre os nossos filhos, sobre as crianças desse ministério, sobre os juvenis desse ministério, sobre os adolescentes. É uma nova geração que está surgindo. Qual foi a única coisa que o Senhor falou do propiciatório? Cuidar do candelabro. Fala para ele que as hastes têm que ficar voltadas. Mas aí o texto diz que Arão era o sacerdote. Qual que era a função do sacerdote? Cuidar do candelabro. E 1 Samuel capítulo 3, já estou finalizando, a Bíblia diz: o jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar, costumava quem? O sacerdote Eli. Ele que tinha que cuidar do candelabro. Ele que tinha que cuidar da lâmpada, para não apagar. Aconteceu que ele estava deitado um dia, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. O que isso me tocou muito? É que se ele estava cego, quem que ia remover? Se ele estava cego, quem que ia soprar? Se ele estava cego, quem que ia colocar o azeite lá? Oh, eu não quero que os meus olhos fiquem embaçados ao ponto de Deus ter que levantar outro no meu lugar para conduzir o mover na minha casa, não. Que triste o momento onde Eli já não estava enxergando mais. O sacerdócio era para ter passado para os filhos dele, mas os filhos dele eram dois partidos. O melhor das comidas e tinha relação com as moças no templo. Não sei o que aconteceu, mas o sacerdote, os olhos já não enxergavam mais. E aí o que o texto diz? Não podendo ver, tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a luz de Deus se apagasse. Quando a luz de Deus se apagou, o Senhor levantou uma nova geração. A luz de Deus não vai apagar. Por isso nós estamos começando essa série do Espírito Santo. Vou declarar sobre a sua vida hoje, um azeite novo está vindo sobre você, uma unção nova está vindo sobre você. Oh irmãos, eu sinto algo da parte do Espírito dizendo: eu vou começar uma coisa nova no meio desses adolescentes e jovens. Eu vou começar uma coisa nova no meio dessa igreja. Não é mover de homens, é mover do Espírito. Ele vai fazer, porque as nossas hastes estão viradas para Ele. Mas que tristeza você perceber que os olhos desse homem já não estavam enxergando mais. E aí o Senhor colocou: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Não vou negar, em algumas casas a lâmpada se apagou. Em algumas empresas, a lâmpada já apagou. Em alguns ministérios, a lâmpada já apagou. Mas não na sua casa. Se Deus está te dando oportunidade para ouvir isso hoje, é porque Ele está iniciando um novo tempo. Você é um sacerdote. É tempo de nós alinharmos o nosso coração. É tempo de nós fazermos isso aqui, ó, pegar a nossa arte e virar para Ele. É tempo de nós levantarmos os nossos olhos e dar glória a Deus. É tempo clamar: na minha casa não vai apagar o fogo. Eu estou aqui para soprar, estou aqui para orar pelos meus filhos, estou aqui para ler a palavra. No meu ministério, nessa cela não vai apagar. Um foi embora, falou mal, que ruim, pode ir, mas Deus vai enviar outros. Mas eu vou continuar aqui, vou continuar soprando, vou continuar profetizando, vou continuar declarando. 2 cultos, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, o mover dos jovens acontecendo, o mover no meio das crianças acontecendo. Por quê? Porque nós somos o sacerdote do Senhor. Nós levantamos as nossas mãos para dizer: Espírito Santo, enche-nos. Eu quero declarar sobre os homens
igreja, vocês não serão como Eli. A luz não vai apagar na sua casa, a luz não vai apagar no seu casamento. Se hoje você percebeu que tem entulho, você vai levantar, remove. Se você percebeu que está tendo muita fumaça, então põe mais azeite. Acorda de manhã, ore pela sua casa, põe um louvor, ore Jesus. O Senhor quer fazer isso. Ontem, estava preparando a palavra, e eu sou fominha mesmo, gosto disso. Fiquei o dia todo aqui em reunião e fui para minha casa com a minha esposa. E estava lá preparando isso para abençoar você. Aí chegou uma hora que ela falou, separar, vamos jantar. Parei. Aí foi nessa hora que eu fui ver alguém que me mandou um vídeo de um irmão. O cara estava numa oficina de carro, cantando. Sua voz clama no... E aí ele dizia. Aí quando ele começou o refrão, eu não queria chorar. Porque ela já estava pegando lá a comida para colocar no prato. Eu falei, não quero ficar chorando. Eu falei, que isso é a alegria, eu estou chorando. O Senhor foi, sabe por que você está chorando? É porque essa luz não vai apagar. E de tudo que eu tenho mais precioso, é o óleo que está escorrendo na minha cabeça. E Deus sabe que eu me preocupo com isso. E quando começa a fumaçar, ela também já sabe. Eles também já sabem quando começa a fumaçar. Ore por mim quando isso acontecer. É que o óleo está diminuindo. Quero dizer para você, irmão, chegou o tempo de nós enchermos nosso tanque. Quero convidar você para se colocar de pé.